16, diz assim a palavra do Senhor: ora, como recebeste Jesus Cristo, o Senhor, assim andai nele, enraizados ou radicados, e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ó Deus, fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra encontre um lugar em nosso coração, Senhor. Ó Pai, que no nome do Senhor Jesus, eu diminua para que Tu cresça, eu suma para que Tu apareça, e a Tua palavra, que é santa, viva e eficaz, encontre um lugar em nossos corações. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, no próximo domingo manhã, também é o domingo de Páscoa, tá? Eu esqueci de dar esse anúncio. O culto às 7 horas da manhã, o culto da ressurreição, e à noite a cantata de Páscoa. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, estamos aqui diante de uma proposta, de um tema, de um texto que a MCM adotou como o próprio tema anual da nossa igreja, adaptando estamos PIBCP 37 anos enraizados na palavra, e a MCM da igreja, como eu falei pela manhã, mais velha do que a própria organização da igreja, completa 43 anos enraizados na palavra. Podemos observar claramente, meus irmãos, que nenhuma igreja que assim não seja enraizada na palavra pode ou poderia prevalecer ou perdurar ao longo dos anos. Infelizmente, uma triste realidade, principalmente na chegada da pandemia, que muitas igrejas locais vieram a fechar por alguns motivos específicos, e infelizmente algumas precisaram ser reorganizadas, outras se tornaram congregações e outras deixaram de existir. Isso não é novidade, porque há muitos anos atrás, muitas igrejas, por exemplo, as 7 igrejas da Ásia Menor, também um tempo deixaram de existir. Hoje você vai onde era a igreja de Éfeso, onde era a igreja de Tiatira, e é uma igreja local, estou me referindo a igrejas, elas não existem mais. A realidade da Europa é que muitas igrejas que durante muitos anos foram locais onde grandes avivalistas pregaram, hoje elas são boates e discotecas e muitas outras coisas, que a Europa também veio a sucumbir ao modernismo, ao mundanismo, ao relativismo e tantas outras coisas. Mas eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, eu louvo a Deus pela vida da Igreja Evangélica Brasileira, eu louvo a Deus pela vida da primeira Igreja Batista na Cancela Preta, que há 43 anos, hoje estamos aqui mais uma vez, nos alegrando com as irmãs, a organização missionária da nossa igreja, mas que também, como Igreja do Senhor Jesus, se essa organização existe, é porque a PIBCP também existe enraizada na palavra. E por que esse tema é tão importante? Porque uma vida enraizada na palavra, e essa é a preocupação de Paulo aos Colossenses, que eles tivessem uma fé enraizadas na palavra, pois agora eles experimentam, segundo Paulo aos Colossenses, a liberdade que há em Cristo Jesus. Agora eles não são mais oprimidos por festas, sábados, luas novas, rituais e cerimoniais da lei judaica. Agora eles experimentam claramente a liberdade que há em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo deseja que essa liberdade permaneça, e como ele diz aos Gálatas, que eles não usassem da liberdade para a libertinagem, mas que eles ficassem firmes e enraizados na palavra, enraizados na fé que há em Cristo Jesus. Pois, meus amados irmãos, é bem verdade que muitos experimentaram os ventos desta vida, as adversidades desta vida, e não suportaram, estão fora do Evangelho. Você deve conhecer alguém que um dia foi cristão, que um dia cantou, que um dia orou, que um dia pregou, que um dia foi até um pastor, um pregador, um missionário, e que hoje, infelizmente, está no mundo, está longe de Deus, está longe de Cristo.
E a realidade bíblica é que uma vida arraigada, enraizada na palavra de Deus, suporta qualquer estação, suporta qualquer adversidade, ainda que em alguns momentos pareçam e pareceram, alguns para mim e para você, insuportáveis. Graças a Deus estamos aqui hoje, mais uma noite, adorando, cantando, exaltando o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação com os colossenses, com todas as igrejas da Ásia Menor, com as igrejas das quais também ele pastoreava, e das 3 epístolas que ele escreve, ele tem em todas elas a preocupação com a falsa doutrina, com o falso ensino. Ele tem preocupação com o legalismo, com uma vida de aparência, de piedade, mas ele sempre foca e centraliza Cristo em todos os seus ensinamentos. E eu já aprendo com os colossenses, segundo o desejo do apóstolo Paulo, que uma vida enraizada na palavra, uma igreja enraizada na palavra, mulheres enraizadas na palavra, um cristão enraizado na palavra, é aquele que consegue viver nos preceitos, nos caminhos de Cristo Jesus. Eu vou voltar no verso 5 para que você perceba comigo, e depois eu irei caminhar mais em alguns outros versos para chegarmos à conclusão desse versículo 6 e 7. Ele diz no verso 5: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou com vocês, alegrando-me e vivificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. A preocupação de Paulo era tão grande que os colossenses não viessem a sucumbir ao secularismo da época e em todas as vãs filosofias, em todas as sutilezas de palavras, que hoje está muito mais exacerbado, que hoje está muito mais multiplicado. A concorrência hoje é muito maior de falácias e de vãs sutilezas para desviar a fé dos irmãos, sem que muitos percebam, e a liberdade vai passando para a libertinagem, e aquilo que era importante agora já não é bem assim, e já não é bem assim, e daqui a pouco o cristão, ou aquele que pensava que era cristão, se vê fraco, longe de Cristo e desarraigado da palavra. Mas eu afirmo a vocês, à luz da palavra de Deus, uma vez enraizado na palavra de Jesus Cristo, a tendência é só cada vez ficar enraizados ainda mais. As lutas podem se multiplicar, as dificuldades estão aí. Afinal de contas, Jesus nunca enganou ninguém quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas ele não disse que nós venceríamos o mundo, ele disse que ele venceu o mundo. Então devemos confiar naquele que nos chamou. Mulheres enraizadas na palavra, 43 anos comemorando. Eu queria compartilhar os motivos e os segredos de uma vida enraizada na palavra, que não tem a ver com o gênero feminino ou masculino, mas que tem a ver com a vida, com o cristão, com o homem no sentido de ser humano. E para você, independente da sua idade, independente do sexo, independente do cargo que você ocupa na sociedade ou na igreja, se você não viver essas coisas de forma alguma, você saberá se um dia você pertenceu a Cristo Jesus, pois a marca de um salvo em Cristo Jesus e a certeza da salvação em um cristão é a sua perseverança. Nunca esqueçam disso. A perseverança é o maior sinal, a marca de um salvo em Cristo Jesus. Não foi à toa que passamos, e você que é mais vivido e mais vivida do que eu, passou por muitas coisas nessa vida, e até decepções do Evangelho, no próprio com o homem talvez, ou com a fé, ou com uma denominação, ou com um determinado pastor, ou com um determinado líder, ou na própria vida, algumas desilusões que você pensou que não iria suportar, mas Cristo te deu a mão, dizendo: eu estou contigo, eu sou com você, e a prova que Deus é comigo e com você, é que estamos hoje de pé na presença do Filho do Homem, adorando ao Senhor na congregação dos santos, na comunhão da igreja, louvando e adorando e participando de momentos lindos como este. A igreja de Jesus é linda, a noiva de Jesus é linda, e essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não podemos perder de
vista. Afinal de contas, se alguém chamar sua esposa, sua noiva de feia, ou começar a falar alguns defeitos dela e você descobrir, você não vai gostar, você vai ficar muito irritado. Eu fico pensando, minha irmã e diácono Tito, né? Como é que Jesus não fica quando vê alguém falando da sua noiva, quando vê alguém falando da sua igreja? Então, uma igreja enraizada na palavra, uma liderança enraizada na palavra, homens e mulheres enraizados na palavra, devem andar em Cristo. Olha o verso 6. Ora, como recebestes, como vocês receberam. E o apóstolo Paulo aqui, nesse caso com os filipenses, ele não está sendo irônico, como em alguns momentos, que ele fala assim, se é que recebestes, né? Em alguns momentos você vê o apóstolo Paulo, se é que sois salvos, se é que recebestes. Mas aqui ele fala com a convicção, ele fala crendo na fé daqueles irmãos, ele fala crendo na piedade dos colossenses, ele fala pelos frutos que aqueles irmãos têm demonstrado, mesmo que em outro momento ele vai dizer, se é que andaste em Cristo. Mas aqui no verso 6 ele diz, ora, como recebeste Jesus Cristo. Ele tem a convicção aqui que os colossenses, que o seu público alvo ali, aquela igreja de Colossos, eles estavam falando com pessoas salvas, com pessoas crentes, com pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Ser salvo não é perfeito, ser salvo não é ser melhor do que ninguém, ser salvo não é ser mais santo do que ninguém, mas ser salvo é andar em Cristo e ser aperfeiçoado a cada dia em Cristo. Eu estava observando aqui, enquanto o ministério cantava aquela música Liberta-me de Mim, e uma música tão linda, tão bíblica, e às vezes a gente fica um pouco tímido, porque parece que se entregarmos muito a essa canção, é como se a gente estivesse denunciando o nosso próprio pecado. Às vezes a gente tem uma restrição até na adoração, com uma certa preocupação, se eu cantar Liberta-me de Mim. Quem cantou isso foi o apóstolo Paulo, Romanos 7, você lê Romanos 7, e o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o bem e o mal que eu não quero, eu acabo cometendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pois eu não conheceria a cobiça, se a lei não me dissesse que não cobiçarás. E aquilo que era para a vida gerou a morte, então eu morri. E agora a lei que era para me dar vida, ela veio para me matar. Porque aquilo que não poderia fazer, eu não sabia que era proibido. E agora que eu sei, isso me mata, porque é uma lei que agora opera em mim. E então ele diz, miserável homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte. E a música é tão linda, a poesia é tão linda, que diz, liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. E um cristão, para ser enraizado em Cristo, tem que ser liberto dele mesmo, do seu ego, do seu eu, dos seus status, da sua posição. E tem pessoas que a sua pose, que a sua condição, que o seu estilo de vida não lhe deixa adorar publicamente em espírito e em verdade. Pense o que quiser, liberta-me de mim, Senhor. Eu quero ser a tua casa, e se tu estiver aqui, eu vou vencer o pecado. Uma vida enraizada na palavra, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então precisamos trabalhar mais essa doutrina, essa questão do pecado, para que as pessoas entendam que uma vida enraizada na palavra, e quanto mais profundidade, quanto mais andando com Cristo, eu deixo de andar e de viver no pecado, quanto mais eu caminho com Cristo. E essa liberdade que Paulo deseja aos Colossenses, quando ele diz, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E ele faz menção a Cristo aqui, nele, ele, por ele. Só na carta aos Filipenses, aos Colossenses, mais de 30 vezes, de tão cristológica que ela é. Meus irmãos, só conseguiremos de fato viver enraizados na palavra, completar 43, 44, quantos anos for na presença do Senhor, se andarmos em Cristo e se andarmos com Cristo. Mas eu não estou vendo, Cristo é invisível, eu não posso ver, eu não posso tocar. Eu não canso de repetir todos os domingos, porque eu acredito nisso. Eu fiquei muito feliz que um pastor essa semana me ligou, e a gente sempre vem algumas mensagens, Deus sempre dá um refrigério quando você está meio abatido. Então um pastor amigo meu, da Segunda Igreja Batista em Santíssimo, o pastor Carol, ele me ligou para falar algumas questões, e ele disse assim, uma das coisas que eu mais gosto em você. Eu falei, pronto, meu Deus, e agora?
é que quando você fala da palavra, quando você fala algo sobre Cristo, você fala com tanta convicção, com tanta certeza, como se Cristo estivesse ali. Eu sinto aquela convicção da clareza quando você diz que Cristo está entre nós. A minha forma, não sei o meu jeito, não sei, mas eu quero te dizer, e eu te digo todo domingo, Jesus está na casa, Jesus está aqui nesta noite, aquele que deve ser adorado, bendito. Se for para você dar glória ou não, acredite ou não, Ele está aqui. E se você acredita que Ele está aqui, já comece a andar nele, já comece a mudar o que você está pensando agora, já comece a jogar por terra todo o pensamento contrário, toda a presunção, tudo contrário ao Senhor, toda ira, toda mácula, toda cólera. Você já tem que ter certeza, se Ele está aqui, o Rei da Glória está aqui, Jesus está aqui. Você não só tem a oportunidade de andar nele, de andar com Ele, de ouvir a palavra dele, mas alguns que estão ligados no céu podem sentir a presença dele aqui neste lugar. Jesus está aqui. E se você não sentir, Ele também está aqui. E se você não crer, Ele também está aqui. E se você desdenhar, Ele também está aqui. E se você for cético, Ele também está aqui. Se você for cínico, Ele também está aqui. Mas se você for um adorador, Ele não só está aqui, como Ele se manifestará na sua vida de uma forma extraordinária, sobrenatural. Mas isso é só para quem crê. Só vê a glória de Deus quem crê no sobrenatural, quem crê no invisível, quem anda em outra dimensão da palavra de Deus. Paulo deseja isso para os Colossenses, dizendo: se vocês andam em Cristo, assim como vocês receberam Cristo, andai também nele. Segundo a interpretação bíblica, o significado de andar vai além do simples ato físico de mover-se de um lugar para o outro. Na Bíblia, andar está frequentemente associado ao modo como alguém vive a sua vida, o seu comportamento, suas escolhas, sua relação com Deus. Por exemplo, em Efésios 5:2, Paulo diz que somos incentivados a andar em amor. Então, meus amados irmãos, portanto, andar não se trata apenas de um movimento físico. Andar se trata de um estilo de vida. Andar em Cristo é segunda-feira, é terça-feira, é quarta-feira, é quinta-feira, é na condução, é no trem, é no táxi, é no Uber, é na vizinhança, é onde você estiver. Eu ando com Cristo porque Ele é onipresente, Ele é onisciente. A triste realidade é que muitos não são enraizados, radicados na palavra, porque eles andam em lugares que Jesus não anda. Eles entram em lugares que Jesus não entra, jamais entraria. Então uma pessoa dessa não pode experimentar a presença real de Jesus. Pastor, é noite de festa, 43 anos da MCM, mas é noite de arrependimento, é noite de voltar atrás. Ande com Cristo, pare de andar com pessoas, pare de andar com filosofias, pare de andar com esse pensamento que você tem muitas vezes carregado. E alguns têm pensamento até de desistir, alguns têm andado até com pensamento de morte. Mas o Senhor quebra o laço, corta a lança e queima os cabos no fogo. O Senhor te trouxe aqui. Você não vai andar com pecado, você não vai andar com adultério, você não vai andar com a prostituição, você não vai andar com a lascívia, você não vai andar com a maledicência, você não vai andar mais com a mentira. Você precisa andar com Jesus, a verdade que liberta, que te leva para a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não precisa de andar com ninguém, te abandonaram, você está só, está se sentindo abandonado. Você tem a pessoa mais importante do mundo com você, o Rei da Glória, o Senhor Jesus. Abre as portas, levantai as portas das suas cabeças, abre as portas, porque vem chegando Ele. E quem é este? Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu ando com o Rei da Glória. Eu quero andar com Ele para sempre, até o dia que Ele voltar para arrebatar a sua igreja. E se eu estiver morto, eu vou ressuscitar primeiro do que quem estiver vivo, e vou encontrar o Senhor nos ares e vou andar com Ele para sempre. Não importa o quanto se vive, se importa com quem você anda. O que importa é com quem você anda e como você anda. Então a vida enraizada na palavra é uma vida que anda com Cristo. Paulo diz: se vocês receberam, então andem ou andar nele, dizendo: o estilo de vida de vocês tem que ser Cristo, Cristo, Cristo e Cristo.
Olha o verso 7. Nele enraizados, ou nele radicados, que é rizo no grego. E aqui é fazer com que raízes, né? Fazer com que enraize, fortalecer com raízes, firmar, fixar, estabelecer. Segundo a tradição bíblica, o enraizamento espiritual é essencial para a firmeza da fé, assim como uma árvore precisa de raízes profundas para se manter firme e forte. Os crentes também necessitam estar enraizados na palavra de Deus para resistir aos ventos e tempestades da vida. Então, meus irmãos, precisamos estar enraizados, precisamos estar radicados, precisamos estar arraigados em Cristo Jesus. E a forma de estar enraizado em Cristo Jesus é como você está fazendo hoje, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E quanto mais eu ouço a palavra de Deus, a minha fé é radicada, a minha fé é fortalecida, a minha fé é firmada em Cristo. Vivemos hoje, meus irmãos, e aqui eu vou chegar ao porquê Paulo diz isso no verso 7. Eu vou ler o verso 8 para explicar o verso 7. Cuidado para que ninguém vos tome por presa em andar e vos enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O apóstolo Paulo pede no verso 7, embora quando ele escreveu não foi por capítulos e versículos, é apenas uma carta, mas ele deseja que os filipenses, os colossenses, e por isso que ele pede que nele, em Cristo, se vocês andam nele, neles também sejam enraizados, radicados, enraizados, firmados, fortalecidos. É o que eu e você precisa, sabe por quê? Porque ele expressa o seu cuidado. Ninguém vos engane com vãs filosofias. Cuidado com as vãs palavras, né? Palavras sutis, que muitos, meus irmãos, já caíram nesse engodo. Muitos já se enveredaram por esse caminho. Que caminho é esse, pastor? É o caminho dos desigrejados. É aquela falsa ideia de que eu posso ser crente, eu vou estar crente onde eu estiver. Eu quero dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus, à luz da palavra de Deus. A igreja não salva, mas não existe salvação em Cristo Jesus. Você vai falar para mim assim: o bandido da cruz não teve tempo de congregar, o bandido da cruz não teve tempo de adorar, não. O bandido da cruz se converteu naquele momento. Mas pessoas que se dizem cristãs, que ficam vivendo de qualquer jeito, que não está nem aí para comunhão, para adoração, que não está nem aí para viver realmente a presença de Deus, não está enraizados na palavra. Porque se tivesse enraizados na palavra, viveria Hebreus. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Precisamos sim ver a igreja linda de irmãos e irmãs reunidos e enraizados na palavra de Deus. A igreja não salva, mas não existe salvação fora da igreja de Jesus. Eu vou repetir: a igreja não salva, mas não existe salvação fora da igreja de Jesus. Todos terão que congregar, comungar, adorar e bendizer o nome daquele que vive e reina para todo sempre, exceto aqueles que na sua ignorância não tiveram contato com o Evangelho, não tiveram encontro salvífico com Jesus. Em algum momento, nos seus últimos momentos de vida, ele vem a ter ali a oportunidade de confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo: se vocês forem radicados, se vocês forem edificados, firmados na fé em Cristo, tal como fortes instruídos, crescendo em ações de graças. É porque a teologia dos desigrejados, cadê o diácono William? Tem a carteirinha do crente, ele me mostrou a carteirinha do crente em casa. Tem gente que é crente de rádio, tem gente que é crente de rádio. Ele diz assim: eu não vou na igreja, mas eu assisto a melodia. Grandes heresias eu ouço ali dia após dia. Eu não vou na igreja, mas eu assisto o The Chosen. Claro, ver o The Chosen é melhor que ver o Big Brother, ok? Mas o The Chosen não vai te salvar. Eu estava vendo, eu deixei de seguir. Eu estava numa página de uma igreja, não é bibinha não, é bibona, que eu gosto de brincar assim. E o pregador fazendo o anúncio do culto, e ele disse: olha, venha, porque eu vou pregar aqui, ó. Aí botou a cena do The Chosen, que ele vai pregar no The Chosen. Eu falei: Jesus, agora não é mais a Bíblia não, sabe por quê? Que
Olha, não estou fazendo uma crítica de que você não pode ver The Chosen, que é pecado ver The Chosen. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Mas o The Chosen não substitui a palavra de Deus. O Jesus do The Chosen pode ensinar como for, mas não vai ser o Jesus de Mateus, de Marcos e Lucas e João. É só isso. Então aqui não é crítica pelo comer, ou pelo beber, ou pelo vestir ou não vestir. É sobre o substituir. A palavra de Deus é insubstituível. Não tem série, não tem primeira temporada de The Chosen, não tem segunda, não tem terceira, nem quarta, que eu possa substituir o meu Jesus de Mateus, o meu Jesus de Marcos, de Lucas e de João. Amém ou não amém? Amém que você não concorde, você também tem esse direito. Então as vãs sutilezas foram os repórteres do The Chosen, foram os atores do The Chosen num canal de TV sendo entrevistado, e uma mulher falou assim, eu gosto mais, a mulher ímpia, ela falou assim, eu gosto mais do Jesus do The Chosen do que o Jesus da Bíblia. Comprometeu o pobre do autor, né? Ele compromete, eu gosto mais do Jesus da Bíblia, do The Chosen, do que o Jesus da Bíblia. E qual o problema nisso? Qual o problema, pastor, com essas coisas? Uma vida enraizada em Cristo é uma vida enraizada na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu posso ver Reis, eu posso ver qual novela for que a Record colocar, posso ver The Chosen, posso ver séries como outras coisas seculares, mas nada pode substituir a palavra de Deus na minha vida. Não é o que o Jesus do The Chosen falou, porque ele está parafraseando as palavras de Jesus, e é isso. Há sempre uma tentativa. Minha crise é essa. Me ajudem na minha ignomínia, na minha ignorância, porque a minha crise é essa. É que não se contentam só em fazer a cena, tem que fazer o negócio ficar mais palatável. Entende, pastor João? É uma frasezinha que Jesus não falou, é uma palavrinha que ele poderia ter dito, mas não falou. E aí por isso que eu prefiro ficar. Eu sei, às vezes eu acabei aí com sua alegria. Pode ver a quarta temporada, não tem problema. Só não esquece de ler Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Amém, irmão? A gente, não é, irmão? Pode ver. Quem sou eu para proibir ou não proibir alguma coisa? Não tenho esse direito, não tenho essa autoridade. A minha autoridade está nas Escrituras, na palavra de Deus. É o único momento em que eu tenho autoridade sobre a sua vida. O único momento que eu tenho autoridade sobre a sua vida é quando eu estou com a palavra de Deus aberta, falando da palavra de Deus. Amém, irmão? Fora isso, esquece. Sou apenas um conselheiro, um servo, para te servir, te ajudar, orar por você, caminhar com você. Mas eu peço para você, em nome de Jesus, se você maratona no The Chosen, maratona na tua Bíblia, para quando a gente chegar no final do ano aqui, tem mais e mais pessoas que leram a Bíblia inteira. É só isso. Paulo tem essa preocupação, porque essas coisas... E qual é a crise? Por que eu entrei nesse assunto? É porque essas coisas estão vindo de forma sutis, essas questões, e substituindo a vida cristã. Tem substituído a comunhão, tem substituído a adoração, porque é mais humano, porque apresenta mais uma compaixão, uma empatia com a sua dor, porque identifica com o teu sofrimento. Mas são vãs filosofias e sutilezas de palavras. Se não está na Bíblia, Deus não falou. Essa é a frase clássica esqueci o nome dele agora, do John MacArthur. 53 anos pastoreando a mesma igreja. Se não está na Bíblia, Deus não falou, e a gente precisa entender o que é viver uma vida enraizada na palavra. Não importa o que poderia ter dito, se não está na Bíblia, Jesus não falou, Deus não falou, Deus só falou o que está nas Escrituras. E ainda assim, cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia que chegou em nossas mãos. Aí o rei King James quis uma cópia e transcreveu do latim. Aí o Lutero já tinha colocado para o latim. Aí depois veio para o inglês, para o rei Tiago. O rei King James queria uma parte das Escrituras. Aí o presidente Thomas Jefferson queria só a parte dos evangelhos, uma Bíblia, só com os evangelhos para ele, porque para ele só os evangelhos era a Bíblia.
E o João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português. Para a gente encontrar Cristo, precisamos viver enraizados na palavra. Na palavra que você vai ser enraizado, enraizado. Na palavra. Por isso eu louvo a Deus pela MCM dessa igreja. Eu louvo a Deus pela liturgia dessa igreja. Eu louvo a Deus por toda a programação no dia de hoje. E não digo isso só pelo dia de hoje. Eu digo pela nossa liturgia, pela nossa forma de adorar, que não é perfeita, mas que está sempre na rua ou nas ruas das Escrituras. Não é perfeita porque somos imperfeitos, mas não saímos das páginas da Bíblia. E um dia seremos aperfeiçoados, completamente aperfeiçoados em Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50, existe uma promessa, que no abrir e fechar de olhos seremos transformados, e aquilo que é mortal será revestido da imortalidade, e aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, e serão os nossos corpos glorificados em Cristo. Será num abrir e fechar de olhos. Enquanto isso, eu vou cantando: liberta-me de mim, que eu quero ser a tua casa. Porque se o Senhor estiver aqui, eu vou vencer o pecado. Se a tua palavra estiver enraizada em mim, eu vou vencer o pecado. Se a tua palavra estiver em mim, eu vou vencer, eu vou alcançar, eu vou conquistar. Se você estiver enraizada na palavra de Jesus, eu garanto, eu vou fazer uma promessa aqui para você, à luz da Bíblia, e você vai fazer um teste comigo. E se você fizer o que eu disser e não acontecer, você pode vir aqui e dizer: pastor, o senhor me enganou, o senhor é um falso profeta. Segura, se você crê. Se a tua vida estiver enraizada na palavra, você viver o Salmo 1, meditando de dia e de noite na lei do Senhor, a depressão vai embora, o medo vai embora, os problemas, ainda que surjam novos, mas esse que você está vivendo vai se resolver. Eu vou viver outro problema amanhã, mas eu garanto que o de hoje será resolvido. Se você se prostrar, se você adorar, se você ler a Bíblia, se você orar, se você se dedicar, se você enraizar o teu coração na palavra de Deus. Pois o nosso coração é enganoso, Jeremias 17:9, e mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? Aí vem a resposta: eu, o Senhor, conheço o coração, esquadrinho os rins, os pensamentos, para dar cada um segundo as suas obras. Antes que venha uma palavra em nossa língua, antes que venha uma palavra, Senhor, na minha boca, tu já conhece. Tu conhece o meu sentar e o meu levantar, e de longe conhece o meu pensamento. Antes que a palavra chegue, antes que você venha balbuciar uma palavra, o Senhor já sabe a palavra que você irá dizer. Então é melhor encher teu coração da palavra de Deus. É melhor guardar a palavra de Deus no teu coração, para que possamos viver mais e mais anos enraizados na palavra de Deus. Entramos num caminho sem volta, o caminho da palavra de Deus. E uma vez enraizado na palavra, enraizada na palavra, isso não tem a ver com pastor, isso não tem a ver com pregador. Hoje de manhã quem pregou foi o diácono Fábio, uma mensagem enraizada na palavra. Outra semana e outros irmãos que têm pregado, subindo a esse púlpito, enraizado na palavra. Isso não tem a ver com a identidade do pastor em si, mas hoje a Bíblia é a identidade da primeira igreja batista na Cancela Preta. Hoje e sempre será a nossa identidade. Não tem vãs filosofias, não tem vãs sutilezas, não existe conversas aleatórias que tentem nos tirar, pois são tradições de homens, são modismos de homens, e tudo passa, mas a palavra do Senhor não passa. O meu desejo era expor a carta inteira, mas o tempo não nos permite, o capítulo inteiro, mas o tempo não nos permite. Eu vou ficar aqui no verso 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você entende porque você tem que estar arraigado em Cristo? Você quer mais motivos? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Neles também fostes circuncidados. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, nem por despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão, mas por despojamento do corpo da carne,
que é a circuncisão de Cristo. Olha mais um motivo no verso 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, o que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós, que era a lei, e que estava como ordenança, o qual nos era prejudicial, ele o removeu inteiramente, cravando na cruz. Aquilo que era para condenação para mim e para você, que é cantado em Romanos. Eu vou convidar o ministério para a gente cantar mais uma vez essa canção. Ele removeu tudo que era contrário a mim e a você e cravou na cruz. Por isso devemos ser enraizados e viver enraizados na palavra de Deus. Eu desejo para as mulheres dessa igreja uma vida enraizada na palavra, uma vida de adoração, uma vida de devoção enraizada na palavra. Que a MCM da BIBCP nunca perca a bússola da sua vida, que é a palavra de Deus. Que eu e você, que você nunca abandone a palavra de Deus. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. E eu convido você a cantar, aí sentado mesmo, e faça dessa música a sua oração, se assim você quiser.